O zumbido dos pneus contra o asfalto preenchia a cabine da caminhonete de Mark Holloway, enquanto ele dirigia pelas ruas tranquilas do subúrbio. Era tarde, mais tarde do que ele costumava chegar em casa, mas um trabalho de reparo de última hora em sua oficina de carros o manteve trabalhando após a meia-noite. Ele estava exausto, pronto para desabar na cama ao lado de sua esposa, Lisa, e esquecer o longo dia. Mas, ao entrar em sua garagem, algo parecia errado. O carro de Lisa estava estacionado do lado de fora, em vez de na garagem, com o motor ligado. A janela do lado do motorista estava meio aberta, e através do brilho fraco do poste de rua, ele podia ver uma figura desmaiada no banco da frente. Sua primeira reação foi preocupação. Ela estava machucada? Algo havia acontecido? Mark desligou o motor e saiu, o ar fresco da noite enviando um leve calafrio por sua espinha. Ele se aproximou, suas botas rangendo contra o cascalho, e foi então que a viu. Lisa, esparramada no banco do motorista, a cabeça inclinada para trás, os olhos fechados, inconsciente. Seu pulso acelerou. Ele alcançou a maçaneta e abriu a porta. O cheiro de álcool e algo doce e enjoativo exalou. Uma garrafa de champanhe pela metade estava no porta-copos, o conteúdo derramado na camisa dela. Mas não foi isso que o fez parar de repente. Lisa não estava vestindo suas próprias roupas. Em vez das camisolas de seda que costumava usar para dormir, ela estava coberta por uma blusa amarrotada, mal abotoada, e, para o choque de Mark, um par de cuecas boxer masculinas, que não eram dele. Por um momento, o mundo ao seu redor encolheu. Sua mente lutava para processar o que via. Sua esposa, sua Lisa, desmaiada com a roupa íntima de outro homem. Então, um som, um gemido abafado. A cabeça de Mark virou. Não veio dela, veio do porta-malas. Um pavor lento e profundo se instalou em seus ossos, enquanto ele voltava o olhar para a traseira do carro. Suas respirações ficaram curtas, seus dedos se fecharam em punhos. Com passos deliberados, ele contornou o veículo, sua própria reflexão distorcida nas janelas escuras. O som veio novamente, agora mais claro, uma voz masculina, abafada, lutando. Mark alcançou a maçaneta do porta-malas, hesitou por meio segundo, então a puxou. O que ele viu ficaria gravado em sua mente para sempre. Um homem, seminu, seu corpo envolto em fita adesiva emaranhada, estava encolhido no espaço apertado, seus olhos arregalados e selvagens de pânico, sua boca entupida com um tecido branco rendado, a calcinha de Lisa. O coração de Mark batia contra suas costelas como um tambor de guerra. O homem se contorceu, tentou falar através do pano, sua voz saindo como um gemido abafado. E então Mark percebeu. Espalhados ao redor do homem, na escuridão do porta-malas, havia mais pares de cuecas masculinas, algumas dobradas, outras amarrotadas. Uma coleção. Mark deu um passo para trás. O ar parecia denso, sufocante. Atrás dele, Lisa se mexeu, um gemido baixo escapando de seus lábios enquanto se movia no assento. Então, como se uma força invisível comandasse, tanto ela quanto o homem no porta-malas acordaram ao mesmo tempo, e foi quando o verdadeiro pesadelo começou. Por um longo e excruciante momento, ninguém se moveu. O ar noturno, antes fresco e parado, agora parecia pesado com algo mais denso, algo perigoso. Os únicos sons eram o zumbido rítmico do motor ligado e as respirações erráticas do homem seminu preso na fita adesiva dentro do porta-malas. Seus olhos alternavam entre Mark e Lisa, arregalados de pânico, pupilas dilatadas como as de um animal caçado. Lisa gemeu, movendo-se no assento, seus movimentos lentos, lentificados pelos efeitos do álcool que ainda grudavam nela como uma segunda pele. Suas pálpebras tremularam, e então, como se um peso invisível fosse levantado, ela forçou os olhos a se abrirem. Seu olhar encontrou o de Mark. Confusão passou por seu rosto, depois se transformou em algo ilegível. Seus lábios se abriram, mas nenhuma palavra saiu. Seu olhar desceu para seu próprio estado desleixado, para a inconfundível estranheza das cuecas boxer agarradas à sua pele.
Mark viu o exato momento em que a realização a atingiu. Ela se endireitou, sua respiração curta e irregular, suas mãos instintivamente agarrando o tecido, como se pudesse desejar que ele sumisse, apagar a evidência. Sua boca se abriu novamente, desta vez um sussurro estrangulado mal rompendo o silêncio pesado. Mark. O nome dela saiu de seus lábios como uma súplica quebrada. Ele não respondeu, não se moveu, apenas a encarou, sua expressão ilegível, seus pensamentos se enroscando de formas que nem ele conseguia entender completamente ainda. O olhar de Lisa passou por ele. Ela viu o porta-malas aberto, e então o viu. Um suspiro agudo escapou dela, enquanto ela se arrastava para trás contra o assento do carro, seu corpo tenso como se estivesse se preparando para um impacto. Ela levou a mão à boca, como se isso pudesse desfazer o que já havia sido feito. O homem no porta-malas soltou um ruído abafado, algo entre um gemido e uma súplica. Ele se contorceu, lutando contra as camadas de fita adesiva que prendiam seus pulsos e tornozelos, sua respiração saindo em rajadas curtas e desesperadas. Lisa virou a cabeça de volta para Mark, seus olhos agora brilhando com algo próximo ao terror. Não é. Sua voz falhou. Não é o que parece. As palavras pairaram entre eles, frágeis e inúteis. Não é o que parece? Mark deixou a frase se assentar, deixou-a se enroscar em seus pensamentos, deixou-a zombar dele. Sua esposa, sentada em um carro, vestindo a cueca de outro homem, seu corpo cheirando a álcool e decisões ruins. Um estranho amarrado no porta-malas como um segredo descartado. Sua boca amordaçada com a renda de Lisa. Uma coleção real, de cuecas masculinas espalhadas ao redor dele. Não é o que parece? Algo profundo dentro de Mark se contorceu, estalou, mudou. Ele recuou, seu movimento lento e deliberado. Sem uma palavra, ele alcançou o porta-malas, seus dedos se fechando ao redor dos pulsos amarrados do homem. O estranho se encolheu com o contato, soltando outro gemido abafado. Mark deu um puxão brusco na fita, rasgando-a apenas o suficiente para soltar a pressão ao redor de seus braços, não o suficiente para libertá-lo, mas o suficiente para lembrar a todos de algo importante. Ele estava no controle agora. Lisa inspirou bruscamente. Mark, por favor. Sua mão se ergueu, um comando silencioso. Ela parou no meio da frase. O zumbido do motor atrás dela era o único som entre eles agora. A tensão, espessa como neblina, pressionava todos eles. Mark voltou seu olhar para o estranho, observando enquanto o peito do homem subia e descia em rajadas irregulares. Ele falou sua primeira palavra desde que abriu o porta-malas. Quem é você? O estranho soltou um som desesperado através da mordaça. Os dedos de Mark se contraíram. Ele se agachou ligeiramente, apenas o suficiente para agarrar o tecido rendado preso na boca do homem, e lentamente, agonizingamente devagar, o puxou para fora. O homem engasgou com uma golfada de ar, seus lábios rachados, seu rosto escorregadio de suor. Ele tossiu 1, 2 vezes, sua voz rouca e crua. Meu nome é... Sua voz falhou, e ele lambeu os lábios antes de tentar novamente. Tom. Meu nome é Tom. Mark inclinou a cabeça ligeiramente, seu olhar inabalável. Tom? Ele repetiu. Tom engoliu em seco, assentindo rapidamente, como se ansioso para provar sua cooperação. Ok, Tom. A voz de Mark era assustadoramente calma. Por que você está no porta-malas da minha esposa? Silêncio. O olhar de Tom desviou para Lisa, seu rosto se contorcendo com algo entre vergonha e arrependimento. Lisa parecia querer desaparecer. Mark deixou seu olhar se fixar nela agora, frio e ilegível. Lisa. Seus lábios se abriram, depois se fecharam novamente. Uma guerra travava-se atrás de seus olhos, uma batalha silenciosa entre a verdade e qualquer mentira que ela tentava montar. Então, um sussurro. Eu não sei. Mark inspirou lentamente, fechando os olhos por um breve momento, apenas o suficiente para reunir a tempestade que se formava dentro dele.
Quando os abriu novamente, algo mudou na expressão de Lisa, como se ela tivesse acabado de perceber quão fundo era o buraco sob seus pés. Ela não ia se safar disso com palavras. Mark deu um passo para trás, lançando um longo olhar para a cena diante dele. Sua esposa, pálida e tremendo. Tom, amarrado e humilhado. Os resquícios de uma noite em que ele havia tropeçado por puro acidente. Ele deveria estar sentindo algo. Raiva, nojo, coração partido. Mas tudo o que sentia era clareza. E pela primeira vez na vida, Mark Holloway sabia exatamente o que ia fazer a seguir. A noite se estendia em um silêncio sinistro, o zumbido do motor ainda vibrando pelo ar. O cheiro de champanhe derramado pairava, misturando-se com algo mais primal, o medo. Mark podia vê-lo nos olhos deles agora. Lisa, ainda sentada no carro, seu peito subindo e descendo em respirações curtas e nervosas. Tom, esparramado no porta-malas, seus músculos tensos de pavor, sua pele brilhando sob a luz fraca. Mark expirou lentamente, se estabilizando. Ele não ia perder o controle, não. Isso seria fácil demais para eles. Em vez disso, ele ia ensinar uma lição que eles nunca esqueceriam. Sem uma palavra, Mark alcançou o rolo de fita adesiva enrolado nos pulsos de Tom e puxou com força. A fita esticou e gemeu antes de se soltar com um estalo agudo. Ele repetiu a ação para os tornozelos de Tom, depois recuou, observando enquanto o homem hesitava antes de se sentar. As mãos de Tom tremiam ligeiramente, sua pele vermelha e crua pela fita. Ele olhou para Lisa em busca de orientação, mas ela permaneceu congelada, suas mãos agarrando o tecido do assento como uma tábua de salvação. Mark se agachou ao lado do porta-malas, nivelando seu olhar com o de Tom. Levante-se. O comando era baixo, mas cortava a atenção como uma lâmina. Tom hesitou. A expressão deustrada de Mark não mudou. Eu disse, levante-se. Engolindo em seco, Tom obedeceu. Ele se moveu lentamente, seus músculos rígidos, seus movimentos cautelosos, como se esperasse um golpe repentino. Ele tropeçou ligeiramente quando seus pés tocaram o pavimento, seus olhos alternando entre Mark e Lisa, procurando uma fuga, uma explicação, qualquer coisa que pudesse consertar a confusão em que ele havia se metido. Mas não havia saída, não mais. Mark deu um passo mais perto, não ameaçador, não violento, apenas perto o suficiente para Tom sentir o peso do momento pressionando sobre ele. Como você acabou nesse porta-malas? Tom lambeu os lábios olhando para Lisa novamente, sua voz rouca quando finalmente falou. Eu não sei, cara. 1 minuto eu estava com ela e então acordei assim. A sobrancelha de Mark se ergueu ligeiramente. Você não sabe? Eu juro. A expressão de Mark permaneceu impassível. Então, em um movimento rápido, ele alcançou o bolso de Tom e tirou seu celular. Tom mal teve tempo de reagir antes que Mark o desbloqueasse. Sem senha, amador. A tela iluminou seu rosto com um brilho fantasmagórico enquanto ele rolava pelas mensagens. E lá estava. Uma conversa, dezenas de mensagens, planos, fotos, piadas. Tom se mexeu desconfortavelmente enquanto Mark virou o celular para que ele pudesse ver a tela. As palavras o encaravam, condenadoras em sua casualidade. Tom, seu marido é um idiota. Juro que ele não tem ideia. Lisa, eu sei, é fácil demais. Talvez devêssemos parar antes que ele descubra. Tom, parar? Você foi quem disse que queria tentar algo novo. Lisa, não quis dizer isso. Nem me lembro como chegamos aqui. Tom, relaxa, querida. Você vai rir disso amanhã. Os dedos de Mark apertaram o celular, sua mandíbula se contraindo ligeiramente antes de ele expirar pelo nariz. A respiração de Lisa ficou presa. Mark, Ele ergueu a mão novamente. Silêncio. Então, com uma calma assustadora, ele virou-se para Tom. Me diga, Mark disse, inclinando a cabeça ligeiramente. Você acha engraçado agora? Tom balançou a cabeça rapidamente, o último resquício de bravata esvaindo-se de seu rosto. Mark deixou a pergunta se assentar por um momento antes de se mover novamente. Ele rolou pelos contatos, encontrou o que procurava e apertou enviar.
Uma foto enviada para todas as mulheres na lista de contatos de Tom. Uma foto de Tom, amarrado no porta-malas, seminu, seu rosto congelado de medo. O celular de Tom vibrou quase instantaneamente. As respostas começaram a chegar. Que isso, Tom? Isso é uma piada? Meu Deus! Tom avançou, mas Mark foi mais rápido. Ele puxou o celular fora do alcance e o segurou, sua voz um aviso baixo. Tente isso de novo e você estará explicando isso para a polícia. Tom parou de repente. Lisa engasgou. Mark, você não pode... Ele virou-se para ela agora e, pela primeira vez naquela noite, havia algo em sua expressão além de uma compostura gélida. Não posso o quê? Sua voz era baixa, controlada. Não posso garantir que todos vejam exatamente que tipo de homem ele é? Lisa empalideceu. O aperto de Mark no celular afrouxou. Então, com completa indiferença, ele o deixou escorregar de seus dedos. Ele atingiu o pavimento com um estalo seco. Tom hesitou por um momento antes de se abaixar para pegá-lo, suas mãos tremendo. As próximas palavras de Mark foram baixas. Corre. Tom olhou para cima bruscamente. O quê? Mark inclinou a cabeça em direção à estrada. Você me ouviu? Tom engoliu em seco, sua maçã de Adão balançando. Mas minhas roupas? Mark deu um passo mais perto, sua voz mal acima de um sussurro. Corre. Algo dentro de Tom se partiu. Sem outra palavra, ele virou e correu pela rua, seus pés descalços batendo contra o pavimento, sua respiração saindo em rajadas curtas e desesperadas. Lisa soltou um som estrangulado. Mark, o que você está fazendo? Ele não respondeu. Ele apenas ficou lá, observando a figura de Tom desaparecer na escuridão. Só então ele se virou para sua esposa, seu olhar ilegível, sua voz desprovida de emoção. Agora, ele disse, suas palavras lentas e deliberadas. Vamos falar sobre você. Lisa ficou congelada no assento do passageiro, sua respiração curta, seus dedos tão apertados na borda de sua saia que suas juntas ficaram brancas. Ela havia assistido Tom desaparecer na noite, tropeçando, semidespido, na escuridão como um cervo assustado, e ela sabia. Ela sabia que ela era a próxima. Mas Mark não estava gritando, não estava quebrando coisas ou exigindo respostas. Não, ele estava calmo, calmo demais, e isso a aterrorizava mais do que qualquer outra coisa. As chaves tilintaram em sua mão, enquanto ele deslizava para o assento do motorista ao lado dela. O couro rangeu sob seu peso, enquanto ele se inclinava para a frente, colocando o carro em marcha com uma lentidão deliberada. Lisa finalmente encontrou sua voz. Mark, por favor. Ele não disse nada. Sua garganta se apertou enquanto o carro começava a se mover, rolando suavemente para fora da garagem e para a rua tranquila do subúrbio. Ela engoliu em seco. Para onde estamos indo? Mark manteve os olhos na estrada. Um lugar especial. Lisa piscou, a confusão cortando seu medo. O quê? Mark não respondeu imediatamente. A luz suave do painel lançava sombras em seu rosto, tornando sua expressão ilegível. Então ele disse quase conversacionalmente. Você se lembra da nossa lua de mel? As palavras a atingiram como um tapa. Ela abriu a boca, depois a fechou novamente. Não sabia o que dizer. Claro que ela se lembrava. Tinha sido lindo, uma semana perfeita em um pequeno motel à beira do lago. Só eles dois, sem trabalho, sem distrações, apenas conversas noturnas, manhãs lentas e promessas que pareciam inquebráveis. Mas por que ele estava trazendo isso à tona agora? Seu estômago se contorceu quando a realização a atingiu. Não, ela sussurrou. Mark não reagiu. Ele apenas continuou dirigindo, as luzes da rua piscando em seu rosto em intervalos. O pulso de Lisa batia em seus ouvidos. Mark, por favor, me leve para casa. Podemos conversar sobre isso. Podemos... Mark virou para uma estrada familiar. As palavras de Lisa ficaram presas em sua garganta. Ela conhecia esse lugar. O caminho estreito e sinuoso que levava para fora da cidade. A velha placa de madeira quase invisível na escuridão. O motel. O mesmo onde haviam passado a lua de mel. A visão dele fez seu peito se apertar. Parecia o mesmo de todos aqueles anos atrás.
pitoresco, quase charmoso em seu isolamento. Uma placa de neon desbotada piscava sobre o escritório, lançando um brilho rosa opaco no estacionamento vazio. A respiração de Lisa ficou presa. Por que estamos aqui? Mark finalmente virou para olhar para ela, seus olhos profundos e escuros, fixos nos dela, ilegíveis e calmos. Para te lembrar. O carro desacelerou até parar. O silêncio se estendeu entre eles, denso e sufocante. Lisa balançou a cabeça, sua voz mal acima de um sussurro. Eu não entendo. Mark exalou pelo nariz, tamborilando os dedos contra o volante. Sua voz era suave quando ele falou. Pensei em te confrontar em casa sobre gritar, quebrar coisas, talvez até chorar. Ele soltou uma risada curta, sem humor. Mas então percebi que isso não é o que você lembraria. O coração de Lisa batia forte. Você esqueceria as palavras, Mark continuou. Esqueceria a raiva. Esqueceria tudo o que eu dissesse a você naquele momento. Ele virou para o motel, seu olhar demorando-se no prédio como se pudesse ver através dele. Mas você não vai esquecer isso. A boca de Lisa secou. Antes que ela pudesse responder, Mark abriu sua porta, saiu e caminhou até o lado dela. Ele abriu a porta dela em seguida. Ela não se moveu. Sua expressão permaneceu impassível. Saia. Lisa hesitou, sua mente acelerada. Se ela corresse, para onde iria? Estavam no meio do nada, sem carros, sem pessoas, apenas o motel vazio e o ar frio da noite pressionando contra sua pele. A voz de Mark cortou seus pensamentos. Não vou pedir novamente. Engolindo contra o nó em sua garganta, Lisa saiu do carro. O cascalho rangeu sob seus calcanhares enquanto ela se endireitava, seu corpo inteiro tenso. O ar estava carregado com o cheiro de pinheiros e algo mais, algo velho, como se o próprio tempo tivesse se assentado nas vigas de madeira do motel, observando, esperando. Mark caminhou até a recepção. Lisa o seguiu, suas pernas ficando mais pesadas a cada passo. O recepcionista do motel mal levantou os olhos quando Mark pediu uma chave. Em segundos, um cartão-chave enferrujado deslizou pelo balcão e Mark o pegou sem dizer mais nada. A respiração de Lisa vinha curta e rápida, enquanto ele se virava para ela, apontando para o corredor. Ela hesitou. Mark, Ande. A palavra foi cortante. Ela obedeceu. O corredor se estendia diante deles, mal iluminado, as paredes cobertas com papel de parede desbotado. Cada porta parecia idêntica, desgastada por anos de estranhos passando por ali. Quarto 203, o quarto deles. Mark passou o cartão-chave pela fechadura. A porta abriu com um clique. Lisa entrou hesitantemente, seus olhos percorrendo o ambiente. Parecia quase exatamente o mesmo. A mesma cama pequena com um cobertor verde escuro, os mesmos quadros baratos nas paredes, o mesmo cheiro de madeira de cedro misturado com velhas lembranças. Ela se virou para Mark, sua garganta seca. Por que estamos aqui? Ele não respondeu imediatamente. Em vez disso, alcançou o bolso e tirou algo pequeno e metálico. O estômago de Lisa despencou. Seu celular. Mark o segurou entre dois dedos antes de jogá-lo na cama. Dê uma boa olhada, ele disse. O coração de Lisa batia forte enquanto a tela piscava, ganhando vida. Mensagens. Dezenas delas. Não dela, mas dele. Fotos, capturas de tela, as mensagens de texto que ela enviara, as que ela achava que estavam escondidas. Mark deu um passo lento para mais perto, sua voz baixa e firme. Isso, ele disse, apontando para o celular. É cada mentira que você me contou, cada desculpa, cada segredo. A respiração de Lisa saía em rajadas curtas de pânico. Mark, por favor. Mas ele não havia terminado. Ele alcançou o outro bolso e tirou algo mais, um pendrive. Ele o segurou, deixando a luz fraca do motel refletir em sua superfície. Você vai querer ver isso também. Lisa engoliu em seco. O que é isso? A expressão de Mark não mudou. É um lembrete. E então, com uma precisão calma, ele caminhou até a velha televisão do motel, inseriu o pendrive e apertou o play. O estômago de Lisa se contorceu enquanto a tela piscava, ganhando vida. E o que ela viu em seguida
fez seu sangue gelar. A tela da televisão piscava, lançando um brilho azulado frio pelo quarto de motel mal iluminado. O ar parecia mais pesado, sufocante, enquanto Lisa permanecia congelada, seu pulso martelando em seus ouvidos. Mark não disse uma palavra enquanto recuava, cruzando os braços sobre o peito. Ele não estava olhando para a tela, estava olhando para ela. Lisa engoliu em seco, suas pernas fracas, sua respiração curta. E então o vídeo começou. Primeiro, havia apenas estática, um chiado branco fraco. Depois, a imagem ficou nítida. Um quarto de hotel granulado, não este, mas um que parecia assustadoramente semelhante. O estômago de Lisa se contorceu em um nó. Ela reconheceu instantaneamente a iluminação fraca, a cama desfeita, o espelho refletindo duas figuras entrelaçadas, ela e ele. Um som estrangulado ficou preso em sua garganta enquanto ela avançava, os dedos trêmulos alcançando a televisão. Desligue isso. Mark não se moveu. Sua respiração agora vinha em rajadas de pânico. Mark, por favor, desligue isso. Mas ele não o fez. Ele apenas ficou lá, silencioso, observando. A filmagem continuou a ser reproduzida. Lisa mal se reconhecia na tela, rindo, sussurrando, pressionando-se contra Tom de maneiras que ela não podia mais negar. Não havia mais desculpas. Seus dedos se fecharam em punhos. Onde você conseguiu isso? A voz de Mark era calma. Calma demais. Não importa. Lisa virou-se para encará-lo, seus olhos desesperados, selvagens. Você contratou alguém? Estava me espionando? Mark soltou uma expiração silenciosa, balançando a cabeça. Você realmente acha que foi tão cuidadosa? Uma realização nauseante a envolveu. Ela não havia sido cuidadosa de forma alguma. Ela deixou-se acreditar que era intocável, que poderia apagar seus erros tão facilmente quanto os cometeu. E agora? Agora eles a encaravam de uma tela piscante, inegáveis, irreversíveis. Lisa pressionou uma mão trêmula à boca, bile subindo em sua garganta. Mark inclinou a cabeça ligeiramente, estudando-a. Quantas vezes? Ela não conseguiu responder. Quantas, Lisa? Seus lábios se abriram, mas nenhum som saiu. Mark deixou o silêncio se estender entre eles antes de finalmente balançar a cabeça. Não importa, ele disse novamente. Algo dentro dela se partiu. Importa, ela engasgou. Mark, importa. Ele deu uma risada curta, sem humor. Você acha que o número muda alguma coisa? Você acha que se disser só uma vez, ou apenas algumas vezes, eu vou acreditar que isso não foi uma escolha? Sua voz ainda era baixa, controlada, mas agora havia uma corrente subterrânea, algo afiado, algo cru. Lisa balançou a cabeça rapidamente, lágrimas ardendo em seus olhos. Não foi assim, Mas mesmo ela não conseguiu terminar a frase, porque foi assim. Mark se encostou na cômoda, exalando lentamente. Me diga algo, Lisa. Ela forçou-se a encontrar seu olhar. Você já pensou em mim? Sua voz agora era mais baixa, quase reflexiva. Quando estava com ele? Lisa sentiu seu estômago despencar. Mark, por favor. Pensou? Suas mãos se fecharam em punhos ao lado do corpo, sua pele queimando de vergonha, de arrependimento, com o peso de cada escolha que os levou até ali. Ela abriu a boca, depois a fechou, e Mark, ele apenas assentiu. Isso era tudo o que ele precisava saber. O silêncio entre eles se estendeu, denso com coisas que nenhum dos dois podia desfazer. A televisão continuava tocando ao fundo, seus fantasmas piscando na tela, reprisando momentos que nunca poderiam ser desfeitos. Lisa não conseguia respirar. Eu nunca quis. Ela começou, mas Mark a interrompeu. Você quis sim. Suas palavras eram firmes, finais. Lisa sentiu algo dentro dela se estilhaçar. Mark exalou lentamente, passando a mão pelo rosto. Pela primeira vez naquela noite, algo brilhou por trás de seu olhar. Não raiva, não ódio, algo mais vazio. A mão de Lisa tremia enquanto ela dava um pequeno passo à frente. Mark, por favor, eu vou consertar isso. Um sorriso triste passou por seus lábios. Você não pode.
Seu peito doía. Eu te amo. Algo no rosto de Mark endureceu. Não, Lisa, ele disse, sua voz baixa. Você ama o que eu fui para você. Lágrimas brotaram em seus olhos. Isso não é verdade. Mark soltou uma respiração lenta, afastando-se da cômoda. Ele alcançou o bolso, tirou algo pequeno e o colocou na mesa de cabeceira. Um documento dobrado. O coração de Lisa parou. Papéis de divórcio. Sua visão embaçou. Não, Mark, por favor. Ele deu um passo em direção à porta. Lisa avançou, agarrando seu pulso. Mark, não faça isso. Pela primeira vez naquela noite, sua expressão mudou. Um lampejo de algo. Dor, não. Não dor, finalidade. Mark gentilmente soltou os dedos dela de seu pulso e então saiu. Lisa ficou lá, seu mundo desmoronando ao seu redor. A tela da televisão continuava a brilhar atrás dela, reprisando seus pecados em um ciclo interminável. E pela primeira vez na vida, Lisa entendeu o que realmente significava perder.